Meu nome é Ere. Eu vou falar um pouco sobre o salário mínimo no Brasil, como que ele se comportou ao longo dos anos, quais foram as principais características dele em relação aos governos que aconteceram. O salário mínimo ele é uma ferramenta importantíssima para o combate à pobreza, porque ele protege a renda e as condições de vida dos trabalhadores mais vulneráveis e também das suas famílias. É um instrumento para a regulação do mercado de trabalho. Ele atua como um limite à superexploração e também impede a alta rotatividade dos trabalhadores. Por isso que em 1940, Getúlio Vargas baixa um decreto que consolida uma nova legislação trabalhista. Essa legislação regulamentou o descanso remunerado, as férias, disciplinou as condições de trabalho para mulheres e crianças e, principalmente, instituiu o salário mínimo. Quando o salário mínimo foi instituído em 1940, ainda no governo do Estado, o piso salarial valia R$ 1.068,83. Esses valores foram corrigidos pela inflação conforme os dados coletados pelo IPEA. Essa base de dados que a gente vai utilizar nesse vídeo leva em conta os deflatores utilizados na época, como o IGPC, o IPC de Rio de Janeiro, coletado pela FGV, e o IPC de São Paulo, coletado pela PIB. No governo do Estado Novo, de Vargas, ele passou por um único reajuste. Depois, em seguida, no governo de Eurico Gaspar Dutra, o salário mínimo apresentou uma tendência de queda durante o seu governo, já que ele acabou adotando uma política econômica interna bastante ortodoxa, deixando o salário mínimo sem reajuste entre 1946 e 1949. O salário ele chegou ao patamar de uma cifra de R$ 385,31, ou seja, comparando o seu valor inicial, teve uma redução de 64%. Quando Getúlio Vargas assume em 1952, em seu quarto governo, ele reajusta o tão defasado salário mínimo de forma a retomar os próximo ali e o seu patamar inicial, aproximadamente R$ 1.178,86. Porém, durante o seu governo, com a escalada inflacionária enfrentada e, além disso, as crescentes taxas de crescimento da economia, o salário ele vai perdendo fôlego e cai para R$ 819,19. Essa queda do salário foi um dos motivos que levou a classe trabalhadora a fazer a greve dos 300 mil, lá em São Paulo, em 1953. Então, para recuperar o apoio da classe trabalhadora, Vargas aprova um reajuste de 100% no salário mínimo, chegando a um valor de R$ 1.616,76. Essa tal medida ela foi fortemente bem recebida pelos trabalhadores, porém o empresariado industrial não gostou da ideia e isso acabou deteriorando a sua imagem de conciliador. Em 1957, já no governo de Juscelino Kubitschek, o que a gente percebe é que houve uma perda do poder aquisitivo do salário mínimo, em aproximadamente 7%. Apesar de ser pouco, ainda assim foi suficiente para levar 400 mil trabalhadores em mais uma grande greve em São Paulo. E isso fez com que em 1959 ocorresse a fixação do maior salário mínimo real da história, de R$ 1.766,18. A partir daqui, o que a gente observa? Essas altas taxas de crescimento da economia da época, combinado às fortes pressões inflacionárias, faziam que os salários mínimos defasassem rapidamente. Ou seja, os intervalos entre reajustes foram se encurtando gradativamente. Então, para contornar isso e dar continuidade à industrialização brasileira, sustentar a expansão do mercado de consumo interno e responder às demandas dos trabalhadores, no começo da década de 60, principalmente no governo de Jânio Quadros e posteriormente de João Goulart, ainda que os reajustes, que eram anuais, do salário mínimo continuassem irregulares e razoáveis, a aceleração inflacionária corroía cada vez mais o valor real do salário mínimo, fazendo com que o poder aquisitivo apenas se sustentasse. Ou seja, não ocorria ganhos ou aumentos reais do poder aquisitivo, apenas tentou-se preservar esse poder. Esse cenário se agravava ainda mais com as diminuições da taxa de crescimento econômico no período, impactando significativamente o nível de emprego. Por fim, o que se conclui? Apesar dos reajustes mais frequentes, o salário mínimo caiu aproximadamente 16,9%.
Depois do golpe de 1964, durante os primeiros anos dos governos militares, as mobilizações e ações sindicais foram cerceadas. Diversas lideranças foram perseguidas e as comissões de salário mínimo, que até então eram as que realmente regulamentavam e realizavam os ajustes do salário mínimo, foram extintos. Para entender o porquê disso, é importante compreender que a inflação naquela época foi diagnosticada como uma inflação de demanda. E nisso identificava que as constantes correções dos preços que estavam desajustados, uma fonte que retroalimentava a inflação. Ou seja, esses preços eles se encontravam nos contratos de longo prazo, de tarifas, de aluguéis e principalmente os salários. Então, para contornar isso, foi adotado uma política salarial com o PAEG. O que é que essa política salarial dizia? A cada reajustamento, o salário mínimo era estabelecido de acordo com o salário médio de 2 anos antes, acrescido de uma porcentagem que correspondia ao aumento da produtividade, e esse salário estava atrelado à inflação programada. Como a inflação prevista para o ano seguinte era sempre bem inferior à inflação que de fato ocorria, isso fazia com que puxasse o salário mínimo real para baixo. E como as atividades sindicais estavam severamente reprimidas, assim como as greves, isso cerceava por completo o poder de barganha dos sindicatos e, portanto, dos trabalhadores. Essas negociações diretas entre trabalhadores e empregadores foram completamente substituídas por essa fórmula de reajuste fornecida pelo governo. Por isso que foi denominado, nesse período, o arroxo salarial, já que o salário mínimo real médio, a média salarial durante o período de 1956 e 1975 foi significativamente menor do que a média salarial dos 10 anos antes, que antecede o governo militar. No período de 1968 a 1964, ocorreu aquilo que a gente entende como um milagre econômico. O PIB ele chegou a crescer a taxas de 11% ao ano, em média. O que a gente observa é que existiu ainda assim a perda contínua do poder aquisitivo do salário, mesmo com a inflação em níveis controlados e mesmo com o forte crescimento da economia. As políticas de salário vão se manter constantes até 79, o último ano do governo de Geisel, o penúltimo presidente da ditadura militar. Nesse ano, os reajustes passam a ser semestrais e não mais anuais, e agora é uma taxa de 110% da inflação medida pelo INPC, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Esse reajuste aconteceu por 3 vezes até o governo Figueiredo, o que serviu para manter constante o poder de compra do consumidor em um cenário de grande inflação. No entanto, a crise da dívida externa e o acordo firmado junto ao FMI geraram a situação de um novo ajuste salarial para estabilizar a economia. A política salarial naquele momento se mostrava extremamente instável, com sucessivos decretos e todos sem ganho acima da inflação. No entanto, naquela época, a ditadura militar já estava muito mais enfraquecida do que da primeira vez que o ajuste salarial foi implementado, sofrendo oposição inclusive na Câmara dos Deputados, o primeiro projeto do governo que não passava desde 1964, e além da força sindical que começava a se reorganizar com o enfraquecimento da ditadura. A própria população já começava a ganhar força de oposição, devido a indicadores como desemprego, salário mínimo, desigualdade social e as repressões que o governo fazia. E o resultado disso foi que o ajuste salarial foi derrubado e os salários tiveram correção integral, gerando um pequeno aumento do salário real no final da ditadura. Durante o período das tentativas de estabilização até 94, mesmo com a mudança do período de reajuste, passando de semestral para mensal, o salário mínimo teve uma perda expressiva nesse período, inclusive alcançando o menor valor histórico quando analisado mês a mês desde a sua criação, em agosto de 91. Isso se deu pelas políticas salariais de alguns planos de estabilização desse período, do governo Sarney e do governo Collor. Exemplo desses planos era o Plano Cruzado, o Plano Verão, Collor 1 e 2, que convertiam o salário mínimo da população a uma média do poder de compra do período anterior. Entretanto, com o fracasso do plano, com a inflação crescendo expressivamente com 2 dígitos ao mês, aquele valor médio então se tornava um referencial máximo para o período após o plano, resultando assim em um decréscimo do salário mínimo nominal a cada plano que era executado. Tudo isso simultâneo à inflação que crescia expressivamente geraram grande perda para o salário mínimo real.
Oi, gente, meu nome é Maria Eduarda e eu vou falar sobre o comportamento do salário mínimo entre 1995 até 2022. Considerando, né, o valor do salário mínimo em seu primeiro reajuste, né, posterior à implantação do Plano Real, que era de R$ 70 em setembro de 94, e o valor de janeiro de 2010, que era R$ 510, verifica-se que teve um aumento, né, elevado em 628%. Esse percentual ele supera muito o apontado pelos indicadores de inflação ao consumidor entre 1º de setembro de 1994 e 31 de dezembro de 2009, de aproximadamente 230%. Essa tal diferença, né, entre a variação nominal do salário mínimo e a inflação levou a um aumento significativo do poder aquisitivo do salário mínimo, tomando por referência o valor de setembro de 94. A evolução do salário mínimo real em cada data, né, de reajuste, desde então, apresenta um momento de alta acentuada, mas que ela foi pontual entre 1995 e em 2001. A partir disso, né, teve um processo de elevação contínua a partir de 2004. A gente pode observar, né, que esse reajuste de maio de 1995 há uma perda no valor real do salário mínimo, né, que recupera o nível do poder aquisitivo de maio de 95 só em abril de 2000. Então, esse processo, né, de elevação do valor real do salário mínimo ocorreu de maneira associada à redução da desigualdade de renda no país, seja na perspectiva da distribuição de rendimentos do trabalho ou na renda domiciliar per capita. Ainda que de forma complexa e combinada a outros fatores, como a extensão da ampliação da concessão de benefícios assistenciais, né, como o Bolsa Família, e o processo de elevação do salário mínimo real, tem contribuído para combater a desigualdade de renda no país. Durante os 2 mandatos do governo Lula, entre 2003 até 2010, houve campanha para o aumento do salário mínimo, o aumento do valor real do salário mínimo. Então, a primeira fase do governo Lula há quase um congelamento do valor do salário mínimo de 1,2% em 2003, 2004, mas isso não é o que a gente vai observar após isso, né, após 2004, como eu tinha falado anteriormente. Depois da reforma previdenciária, um aumento real de 8,2% em 2005 no salário mínimo. Já na segunda fase do governo, com uma agenda mais desenvolvimentista, há um aumento real de 13% em 2006 no valor do salário mínimo. E a decisão mais importante, né, que a gente pode observar durante os 2 mandatos do governo Lula foi o aumento real do salário mínimo. O salário, comparando com o governo do FHC, o salário mínimo real médio do FHC era de 29,35%, e do Lula chegou a 57,27%. Contribuições importantes o piso, né, para a remuneração formal, né, 68% ganhavam até 2 salários mínimos. Segundo, a influência das remunerações do setor informal da economia. Em terceiro, os benefícios do Bolsa Família, né, da assistência social, e cerca de 17 milhões da população recebia em 2008, e a sinergia entre o salário mínimo e o Bolsa Família na ativação econômica das regiões mais pobres, nas populações mais vulneráveis, e a continuidade da expansão do crédito, né, que pode observar o crédito consignado. Já falando um pouco mais agora, entre 2001 até agosto de 2006, né, que vai ser o mandato da ex-presidenta Dilma Rousseff, há uma política de reajuste do salário mínimo que foi instituída nesse governo, que previa a correção com base na inflação do ano anterior, mais um aumento com base na variação do PIB, né, do Produto Interno Bruto, de 2 anos antes. Então, de 2004 a 2019, o aumento real acumulado do salário mínimo, ou seja, acima da inflação do período, foi de 74,33%. Mas nem sempre, né, ele subiu acima da inflação. Em 2007 e 2018, por exemplo, ele foi concedido o reajuste somente com base na inflação, porque o PIB de 2 anos antes, né, que foi 2015 e 2016, teve uma retração, então ele não cresceu de forma esperada, e por isso, para cumprir a forma que foi proposta, somente a inflação serviu de base para o aumento real do salário mínimo. Já no governo Bolsonaro, né, de 2019 até 2022, não seguiu a regra do reajuste do salário mínimo vigente, né, que foi seguida, né, no governo de 2011 a 2019, que permitiu o reajuste real do piso nacional. A gestão ela preferiu por atender à obrigação institucional de repor a inflação utilizando o INPC, e anteriormente os reajustes do salário mínimo eram calculados pela inflação e pela variação do PIB, para garantir o aumento real acima da inflação. Então, esse modelo ele vigorou por 8 anos, né, e fazia parte da política então do governo da Dilma Rousseff, e
que era uma forma de garantir os aumentos reais acima da inflação. Já em 2020, o ano em que o governo Bolsonaro alterou, né, essa mudança no cálculo, o reajuste do salário mínimo foi de 4,1%, menor do que o da inflação no ano anterior, que chegou a 4,3%. E nesse ano, né, 2022, o reajuste ele foi dado igual ao índice de inflação, que estava 10,1%. E nos últimos 4 anos, né, do governo Bolsonaro, não houve aumento real do salário mínimo. É isso, pessoal. Obrigada.